Bem-vindo à aula 13 de Programação em C, e nessa aula nós vamos aprender como fazer o nosso programa tomar decisões para a gente. Então vamos começar. Aqui, obviamente com o básico, que a gente faz a importação das bibliotecas necessárias, cria a função principal e começamos o nosso programa. Então vamos lá, eu vou dizer o seguinte, primeira coisa de tudo, eu vou criar uma variável que vai segurar um valor inteiro chamada idade. Após isso, vou jogar um comando printf na tela. E esse comando printf vai dizer o seguinte: favor informar idade. Tá certo. Então o usuário vai abrir o programa, vai executar e ele vai ver a mensagem falando o seguinte: favor informar idade. Após isso, se você se lembra, acho que foi na aula 3 ou 4, a gente aprendeu como utilizar o comando scanf, que é para capturar, seja o que o usuário digitar aqui no teclado, a gente vai sugar essa informação para dentro do programa. Comando scanf. E eu vou dizer o seguinte, vamos colocar aqui o valor que o usuário digitar após que ele lê essa mensagem aqui, eu quero colocar esse valor, armazenar ele na variável idade. Você vê que quando eu criei a variável idade eu não atribuí nenhum valor a ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse valor que o usuário digitar nessa variável. E aqui eu vou passar para a próxima parte do nosso programa, que é onde eu realmente queria chegar. Nós vamos utilizar um comando que chama if. If, que no inglês significa se. Então esse comando é basicamente o seguinte: a gente escreve if, abre parênteses, e entre parênteses você faz uma comparação. Vamos dizer o seguinte: caso a variável idade seja menor que 18, eu quero que sejam executadas as linhas entre os colchetes. Então aqui segue até o mesmo padrão das últimas aulas, utilizando o ciclo for, ciclo while. Você vê que segue esse mesmo padrão. Entre colchetes são as funções que têm que ser os comandos que devem ser executados. Eu vou dizer o seguinte: caso a idade seja menor que 18, printf, eu vou colocar na tela do usuário, bebidas alcoólicas estão liberadas. Certo? Vai colocar isso na tela do usuário. Então vamos verificar isso aqui. Se eu rodar esse programa, olha só o que vai acontecer. Vamos compilar e executar o programa. Apareceu aqui para mim: favor informar a idade. Se eu falar que a minha idade é 17, bebidas alcoólicas estão liberadas. Mas isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né? Na verdade, isso aqui eu tô quebrando a lei aqui. Caso a idade for menor que 18, eu vou dizer que não estão liberadas. Aqui eu viajei aqui. O programa tá certo, mas a lei tá errada. Então eu vou compilar e rodar de novo. Então, favor informar a idade. Caso a idade seja... Eu vou digitar a minha idade, desculpa. Favor informar a idade. Se eu falar que é 10, bebidas alcoólicas não estão liberadas. Se eu colocar que a minha idade seja 17, bebidas alcoólicas não estão liberadas. Se eu falar que a minha idade é 20, não faz nada. Não apareceu uma mensagem para mim dizendo que não está liberada as bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a minha idade é pelo menos 18, é maior que mais que 17. Então, esse aqui é o comando que eu queria mostrar nessa aula, e já vou até introduzir um outro aqui. Porque aqui a gente viu que o programa funciona muito bem, no caso se eu colocar que a minha idade é 17. Até 17, o que ele vai dizer? Ele vai mandar uma mensagem dizendo: bebidas alcoólicas não estão liberadas. Mas e agora se a minha idade fosse 20, no caso que eu coloquei? Eu preciso apresentar uma mensagem para o usuário, eu não posso simplesmente não fazer nada. Então se eu colocar aqui que a minha idade é 20, isso aqui o programa não faz nada, ele não tem continuação. Isso aqui não é exatamente o que nós queremos fazer. Eu quero que tenha uma outra saída. Caso isso aqui não seja cumprido, a gente vai escrever isso aqui, ó, else. Então o comando if, você pode deixar apenas o comando if, caso você queira. Se o seu programa necessitar apenas o comando if, você pode deixar if. Mas vão ter programas que a gente vai ter que dar duas saídas. Por exemplo, caso seja menor que 18, coloca a mensagem bebidas não liberadas. Caso seja maior que 18, coloca bebidas liberadas. Então você vê que tem duas opções. Por isso que eu falei que o programa, a gente vai aprender como fazer o programa tomar decisão. Ele vai ver que tem dois caminhos para ele ir, ou um ou outro. Então eu vou colocar aqui else
else, e novamente, entre colchetes, o que eu quero que seja feito? Eu vou colocar aqui printf, só que dessa vez eu vou escrever bebidas alcoólicas liberadas. Então, toma essas duas condições. O que o programa está acontecendo aqui no programa? Vai pegar e vai comparar. Idade é menor que 18? Caso sim, caso isso aqui seja verdade, executa essa linha. E depois faz o quê? Pula aqui para baixo. Ele ignora essa parte aqui. Ó. Caso essa parte aqui seja verdade, ele vai executar apenas o primeiro jogo de colchetes aqui. Ó, e vai pular esse outro. Agora, caso isso aqui não seja cumprido, ele vai procurar o comando else e vai ver o que está aqui, ó, nessa parte. Vamos rodar o programa então e ver o que acontece. Então vou colocar aqui G++, programa, pá. Favor informar a idade. Se eu colocar novamente, como no último caso, 17, bebidas alcoólicas não estão liberadas. Funcionou. Agora, se eu colocar 18, bebidas alcoólicas liberadas. Quer dizer o quê? O programa realmente analisou o dado que eu coloquei quando ele pediu a minha idade e eu informei, baseado naquele comando if else, ele me apresentou o comando, ele jogou para mim o comando na tela apropriado. Agora aqui só mais um toque aqui, até no momento, você está vendo que eu estou utilizando esses colchetes aqui, isso aqui é para fazer o processo de aprendizagem mais fácil. Mas só um toque, é bastante comum você ver isso aqui, você já deve até ter visto em outros canais talvez. Caso você tenha apenas uma linha de comando, isso aqui serve para quando você estiver utilizando o ciclo for, ciclo while. Se você tiver apenas uma linha de comando, nesse caso else, só tem um comando aqui. Ó. Você pode até ignorar esse colchete aqui. Ó. Você pode simplesmente deixar assim. Porque o programa ele sabe que você vai escrever else e ele vai executar a próxima linha. Agora, caso você tivesse uma série de comandos, vamos dizer, por exemplo, aqui assim, ó, você tivesse um outro comando printf aqui, ó, e depois um outro comando, depois um outro comando, aí necessariamente você precisa colocar os colchetes, porque o programa vai entender que tudo que tiver nos colchetes tem que ser executado. Caso você deixar sem os colchetes, ele vai entender que somente a primeira linha aqui, o primeiro comando, deve ser executado. Então isso aqui é só, na verdade não é parte da aula, mas é só um toque para os próximos programas, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas utiliza, caso seja apenas uma linha, vai ser assim, ó, vai ser sem utilizar os colchetes, simplesmente para economizar tempo. Tá certo, esse foi só um comentário e te vejo na próxima aula então. Até mais.